Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito dos metadados. Eu vou trazer um segundo e um terceiro vídeo a respeito de como que você consegue capturar os metadados em imagens e os metadados em vídeos. Mas nesse primeiro vídeo, no vídeo de hoje, a gente vai ver o conceito. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui nesse canal maravilhoso e ajudar ele a crescer aqui dentro dessa plataforma. Metadados são dados que vão fornecer informações sobre outros dados. É como se fosse um dado interno de um outro arquivo. Eles vão descrever características específicas dos dados, como a sua origem, estrutura, formato, conteúdo, dentre diversos outros atributos. Resumindo, os metadados são dados sobre dados, e eu vou te explicar algumas informações importantes sobre eles que você precisa saber. Qual que é a finalidade? Os metadados vão servir para facilitar a compreensão, organização, pesquisa, gerenciamento e utilização de informações. Eles ajudam a fornecer um contexto e uma estrutura para os dados. Esses metadados podem conter informações valiosas para a reconstrução de eventos, identificação de atividades suspeitas e obtenção de evidências em investigações criminais, por exemplo. Existem alguns tipos de metadados e os mais comuns são os descritivos, que, como o próprio nome já sugere, eles vão descrever o conteúdo dos dados. E isso pode incluir títulos, descrições, palavras-chave e informações relacionadas à autoria de um dado. Existem os metadados estruturais, são informações que vão descrever a organização e a estrutura dos dados. Como assim? Eles fornecem contexto e detalhes sobre como os dados estão organizados, como são relacionados e como podem ser interpretados. Os metadados estruturais ajudam a compreender a arquitetura dos dados e são frequentemente usados em sistemas de gerenciamento de informações, banco de dados e na gestão de recursos de informação. Os metadados administrativos vão fornecer informações sobre quem criou, ou seja, o autor do dado, ou quem vai gerenciar, quando eles foram criados, restrições de acesso se houver e outras informações mais na questão da administração desses dados, informações mais administrativas. E existe os metadados técnicos, em que eles vão descrever informações técnicas sobre os dados, como formato, resolução, software usado para criar, dentre outros. Vamos ver alguns exemplos. Pense em uma fotografia digital. Os metadados associados a essa imagem podem incluir informações como a data e a hora em que a imagem foi tirada, o modelo da câmera, as configurações dela, o tamanho do arquivo, a localização GPS e até mesmo informação sobre o autor da imagem. Em páginas da web, por exemplo, as meta tags são um exemplo comum de metadados. Elas fornecem informações sobre o título da página, o autor, palavras-chave e outras informações que os mecanismos de busca usam para classificar e exibir as páginas nos resultados de pesquisa. Os metadados são essenciais para a organização eficaz de grandes volumes de dados. Eles são usados em bibliotecas, arquivamento, gerenciamento de recursos digitais, sistemas de informação geográfica, gerenciamento de documentos e nos mais diversos contextos em que você possa imaginar. Eles também são vitais para pesquisa, recuperação e interoperabilidade de dados. Existem padrões e esquemas amplamente aceitos para os metadados em domínios específicos. Você pode pensar nesses padrões como se fosse a documentação de uma biblioteca ou linguagem, por exemplo, porque em muitos aspectos os padrões dos metadados são semelhantes a uma documentação, que vai fornecer diretrizes específicas sobre como os metadados devem ser estruturados, formatados e organizados.
Essas diretrizes funcionam como um conjunto de regras e convenções que ajudam a padronizar a criação e a gestão de metadados em um determinado contexto. Assim, como uma documentação descreve como usar um software, um sistema ou um processo, os padrões de metadados descrevem como criar, gerenciar e trocar metadados de maneira padronizada. Eles especificam quais informações devem ser incluídas nos metadados, como essas informações devem ser formatadas e organizadas e como elas devem ser documentadas. Mas só se atente aqui que os padrões, eles vão padronizar o jeito de você criar e não em como você vai utilizar. Mas atenção, os metadados, eles podem revelar informações sensíveis. Portanto, o controle de acesso e a proteção de metadados são questões importantes, especialmente em ambientes de dados pessoais ou confidenciais. Em resumo, os metadados são cruciais para organizar, entender e acessar de forma muito eficaz grandes conjuntos de dados em diversas áreas. Eles oferecem contextos aos dados e facilitam o seu entendimento. Uma questão interessante: plataformas como o WhatsApp ou Instagram, eles vão alterar de maneira automática alguns metadados, e isso vai depender também das configurações que cada usuário escolhe. Então, pensando num contexto de perícia, o arquivo que deve ser analisado é o arquivo original, sem ter passado por nenhuma plataforma, porque só assim a gente vai conseguir abstrair os metadados específicos e mais verdadeiros. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima!